Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Vamos ao nosso texto base hoje, no segundo livro das Crônicas, capítulo 11, versículo 1, diz assim: Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha com o teu poder, nos edificando nessa noite. No nome de Jesus, amém. Veja, irmãos, só para orientar os irmãos o que está acontecendo. Muitos não sabem, mas o livro dos reis de Israel e o livro das crônicas, eles são livros paralelos. Ao mesmo tempo que eles são paralelos, eles são complementares. Então o que acontece? Muitas informações que não aparecem no livro dos reis, em crônicas aparecem. E muitas informações que não aparecem em crônicas, aparecem no livro dos reis. Como a partir de agora nós vamos estar lidando com vários reis diferentes, tanto do Reino do Norte como do Reino do Sul, nós vamos estar fazendo uso dos dois livros. Então nós vamos estar fazendo as pregações em Reis e em Crônicas. Por quê? Porque existem informações muito importantes. E para que depois, lá na frente, eu não volte pregando as mesmas histórias, é importante que elas sejam feitas em conjunto. Na questão da vida de Davi e na questão da vida de Salomão, os dois livros são muito parecidos. Agora, quando eu entro nos demais reis, a partir do reino dividido, a história fica muito mais rica quando eu pego a vida de Roboão, por exemplo, em Reis, e pego juntamente em Crônicas. Na nossa última palavra, nós vimos o início do reino dividido. Roboão governando e Jeroboão governando. Em Crônicas, a maior ênfase é dos reis de Judá. Por quê? Porque é um livro que foi escrito, direcionado para a volta do exílio. Então é um livro para mostrar que a obediência a Deus e a desobediência a Deus trouxeram consequências. O povo foi levado em cativeiro. Porém, o mesmo Deus que levou em cativeiro é o mesmo Deus que vai trazer. Entendeu? Então nós vamos ver muitas coisas aqui que não tem no livro dos reis. E a história começa no ponto bem exato, igualzinho do livro dos reis. Roboão ajunta 185.000 homens para fazer guerra contra Jeroboão. E aí o que acontece? Versículo 2 de 2 Crônicas 11. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Volte cada um à sua casa, porque de mim proveio isso. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. Veja, Deus levanta o profeta avisa e eles obedecem. Eu tenho que lembrar que o início do governo de Roboão, ele foi muito obediente a Deus. E nós vamos ver que no início do governo de Roboão, ele vai muito bem, por causa da sua obediência. Depois ele vai vir se perder, como nós vimos nos livros dos reis. E aí o versículo 5 continua a narrativa. E Roboão habitou em Jerusalém, e para a defesa edificou cidades em Judá. Edificou, pois, a Belém, a Etã e a Tecoa, e a Bet-zur, a Socó, a Adulão, e a Gate, a Maresa, a Zife, a Adoraim, a Laquis, a Azeca, e a Zorá, a Aijalon e a Hebron, que estavam em Judá e em Benjamim, cidades fortes.
e fortificou estas fortalezas, e pôs nelas capitães, e armazéns de víveres, de azeite e de vinho, e pôs em cada cidade páveses e lanças, e fortificou-as grandemente, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Até aqui, veja, Roboão começa muito bem seu reino. Ele percebe que a coisa vai ficar dividida. Enquanto no reino do norte, Jeroboão está criando uma religião em desobediência a Deus. Olha o contraste, Roboão está trabalhando no certo. Está edificando cidades, fazendo fortalezas, fabricando armas, colocando capitães, juntando alimentos, fazendo um bom estoque de vinho e de azeite, fortificando cidades em lugares estratégicos. Por quê? Para desanimar qualquer ataque de Jeroboão contra ele. Nós não fazemos isso nas nossas casas, não colocamos portões, não colocamos grades, não tomamos cuidado. O que a Bíblia fala? De nada adianta o atalaia vigiar se Deus não guardar a cidade. Mas tem que ter um atalaia vigiando. Da mesma maneira nós, da mesma maneira Roboão, ele está numa época tranquila, o reino veio muito bem da mão do seu pai. O que ele faz? Edifica cidades fortes, para tranquilizar a terra. E a narrativa vai continuar, versículo 13. Também os sacerdotes e os levitas, que haviam em todo Israel, se reuniram a ele de todos os seus termos, porque os levitas deixaram os seus arrebaldes e a sua possessão, e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos, para os demônios e para os bezerros que fizera. Depois destes também, de todas as tribos de Israel, os que deram seu coração a buscarem ao Senhor Deus de Israel, vieram a Jerusalém, para oferecerem sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais. Assim, fortaleceram o reino de Judá e corroboraram a Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Olha que interessante. O que a narrativa fala? Primeiro, o povo que não aceitou a religião contaminada de Jeroboão mudou-se de Israel para Judá, para exercer uma religião pura. Segundo, Jeroboão escolhia sacerdote de qualquer tribo. Não bastasse isso, ele expulsou os levitas. O que os levitas fizeram? Fugiram para o Reino do Sul. Isso edificou muito mais, porque veja, poder administrativo, poder bélico, armas e poder religioso. E por que isso está acontecendo? A Bíblia explica. 3 anos de obediência a Deus. Está tudo bem com Roboão, está tudo em ordem. A religião do país está correta, o exército do país está em ordem, a parte administrativa está em ordem. Por quê? Fruto da obediência. E a passagem traz um termo interessante, ao 15, eu vou reler, falando que Jeroboão fez. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos, para os demônios e para os bezerros que fizera. Veja que interessante. Essa palavra demônio aqui, em hebraico, é seirim. Talvez a pronúncia seja um pouco diferente, o meu hebraico é limitado. O que acontece? Aqui é um dos poucos textos do Antigo Testamento que associa a figura de ídolos a demônios.
Esse texto aqui vai ser confirmado em 1 Coríntios 10, versículo 20, quando Paulo fala que por trás do ídolo tem um demônio e que aqueles que sacrificam ao ídolo sacrificam a demônios. Essa daqui é a primeira menção que tem disso. Se eu não me engano, eu anotei algo aqui, em Levítico vai aparecer alguma coisa. Falando de uma outra espécie de demônios, os sátiros. Que o hebraico, como é uma língua rica, por exemplo, para nós é demônio. Aí nós temos apelidos, né? Capeta, chifrudo, coisa ruim, certo? Mas, na verdade, na nossa língua, não tem muitas palavras para demônio. É demônio, diabo e espírito maligno. O resto são apelidos. No hebraico, não. No hebraico existem várias palavras para demônios. No grego também. Mostrando o quê? Que o mundo espiritual é complexo. O mundo espiritual tem vários tipos de seres. Por exemplo, Paulo, em Efésios 6, fala de principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso e forças espirituais da maldade. São categorias diferentes. Da mesma maneira que o mundo dos anjos é organizado, o mundo dos demônios também é organizado. E também a religião anticristo também é organizada. Entendeu? Todas as coisas funcionam de maneira organizada. Só que o que Jeroboão estava fazendo, ao contrário de Roboão, ele estava servindo a demônios e levando o povo a servir a demônios. Por isso que Israel vai ser riscado do mapa. Entenda, o povo foge do reino do norte para o reino do sul. Passam-se 160 a 170 anos. Os assírios vêm, levam todo o povo cativo e espalham pelo mundo antigo. E nunca mais Israel existiu. E os únicos que sobreviveram das 10 tribos foram aqueles que fugiram para o reino do sul. Esses permaneceram no reino do sul, foram para o exílio da Babilônia, um século e meio depois, e retornaram do exílio da Babilônia. Por que eles se mantiveram no povo? Simples, obediência. Vocês percebem que o escritor aqui, ele está o tempo todo falando de obediência, obediência, obediência. Dentro de pouquíssimos versículos, ele dá a entender o quê? Olha, quem obedece serve a Deus direito. Quem desobedece está servindo a demônios. É isso que o escritor quer mostrar. Jesus vai ampliar isso no Novo Testamento. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus exclui as outras religiões, botando uma pedra sobre o ecumenismo. Não sei se os irmãos viram, eu mandei um videozinho. Aconteceu agora a COP27. Vários religiosos subiram no Monte Sinai do Egito e desceram com 2 tábuas com 10 mandamentos climáticos, que vão começar a ser ensinados nas igrejas. Vocês sabem o que está por trás disso. É o movimento ecumênico. O movimento ecumênico envolve outras religiões envolvem culto a demônios. Um crente genuíno não é ecumênico. Nós somos cristãos fundamentalistas. Nós cremos que Jesus falou essencialmente a verdade. Ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém? Se os irmãos não viram isso, gente, quem avisa amigo é. Estão gastando tempo, correndo atrás do vento. A hora que a tempestade vier, vai sair catando caco.
A hora que o bicho pegar, vai se perguntar, por que eu não fui mais atento? Eu tenho mandado sucessivamente avisos, tenho mostrado as movimentações. É para o seu bem-estar. Eu não estou brincando de ser seu pastor. Aquilo que chega à minha mão, eu filtro, eu confiro se é verdade, vejo a essência daquilo e mando. Para que vocês percebam, opa, que negócio é esse de 2 tábuas de Moisés? Quem é que desceu lá? Foi o Jeroboão. Entendeu? É para ficar atento. Jesus fala o tempo todo, vigiai. Desde 2020 nós não vivemos mais no mesmo mundo. Entendeu? Fiquem atentos. Use o discernimento, amém? Vamos seguir mais um pouquinho, versículo 18. E Roboão tomou para si por mulher a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé, a qual lhe deu filhos, Jeús, Samarias e Zaã. E depois dela, tomou a Maaca, filha de Absalão. Esta lhe deu Abias, Ataí, Ziza e Selomite. E amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão designou Abias, filho de Maaca, para ser chefe e líder entre os seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. E usou de prudência e de todos os seus filhos. Alguns espalhou por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes, e deu-lhes víveres em abundância, e lhes procurou muitas mulheres. Até aqui, veja. A Bíblia fala que Roboão teve um harém. Mas dentro desse harém havia uma mulher que ele amava. Maaca, filha de... Ela era descendente de Absalão. O escritor aqui está fazendo uma crítica contra a poligamia. O escritor aqui está mostrando que, por motivos que nós não sabemos, Roboão tinha um harém. Mas, na verdade, quem ele amava, toda a sua dedicação era para Maaca. Como acontecera com os patriarcas, com Jacó foi a mesma coisa. Jacó amava Raquel. O resto foi tudo na carona. Veja, a Bíblia no Antigo Testamento permite a poligamia. Mas ela mostra os danos da poligamia. Desde o começo, Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. E os dois são uma só carne. Agora, Roboão mostra uma sabedoria aqui. 28 filhos homens, numa sociedade patriarcal, o que ele faz para evitar uma guerra entre seus filhos? Ele coloca cada um como príncipes nas cidades. E coloca eles com uma certa autoridade. E Abias, que era o seu descendente, como um tipo de um supervisor. Depois Abias vai reinar. Então a gente percebe aqui Roboão tendo um cuidado de não destruir a sua família. O seu avô Davi teve 4 filhos mortos, porque não administrou bem as crises familiares. Provavelmente Roboão, sabendo disso, tomou os devidos cuidados e de maneira sábia, ele colocou cada um no seu lugar, sem briga, tudo em ordem, tudo tranquilo. Amém? Mas olha o que vai acontecer. Capítulo 12, versículo 1. E sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. E sucedeu que, no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor,
com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável o povo que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes, e tomou as cidades fortificadas que Judá tinha, e chegou até Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, por isso também eu vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Até aqui. O que acontece? Quem é esse Sisaque? Jeroboão, quando fugiu de Salomão, fugiu para o Egito. Quem era o faraó? Sisaque. O que esse camarada faz? Junta um exército dos países do norte da África. Fecha para mim que está acabando com a minha voz, tá? Fecha tudo. Ele junta um exército, só para ter uma ideia, melhorou. Só de carros armados 1.200. Cavaleiros completos 60.000. Mais os homens a pé. E por que ele vem a Jerusalém? A Bíblia é clara. Porque eles desobedeceram. E aí Deus levanta o profeta avisa o povo, exorta o povo, e aí, para o bem deles, eles falam: não, Deus é justo, nós transgredimos. O curioso disso, veja, para deixar os ateus muito bravos, existe uma cidade no Egito chamada Karnak. Essa cidade foi toda desenterrada, tem um monte de coisas arqueológicas. E aí ela tem inscrições na pedra, contando essa mesma história da Bíblia. Contando a conquista, contando as lutas, contando as cidades, contando quem foi junto, está tudo lá. Só que o fato interessante é o seguinte: antes de desenterrarem a cidade, quando se contava essa história, os céticos falavam: aonde que está essa história que nunca aconteceu? Nós não temos um vestígio na história que isso aconteceu. Até que um dia um arqueólogo descobre Karnak, a cidade desenterrada, e a narrativa bíblica está presa lá na cidade. Comprovando que realmente a Bíblia é verdadeira. O que pode mudar o nome de um rei, isso é normal, por causa que você tem vários idiomas antigos. E o escritor escreveu anos depois. Então mudar o nome de um rei não tem problema. Mudar uma designação não há problema. Por exemplo, Daniel é chamado na Bíblia também de Belzazar. Entendeu? Sadraque, Mesaque e Abidnego tiveram seu nome mudado. Pedro teve seu nome mudado para Cefas. É normal dentro dessa cultura. Mas o legal é você ver todo o registro lá. Se você for hoje visitar o Egito e for na cidade de Karnak, você vai ver essa narrativa lá. E você vai ver que realmente esse rei fez um estrago na parte sul do reino. E ele tomou várias cidades. Agora, os governantes se arrependeram. E o que acontece? Versículo 7. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por mão de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei levou tudo. Também
tomou os escudos de ouro que Salomão fizera, e fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou na mão dos chefes da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, vinham os da guarda e os levavam. Depois, tornavam a pô-los na câmara da guarda. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Até aqui, o que acontece? Veja, nós temos casos, por exemplo, o rei Ezequias. Ele se humilhou diante do Senhor. Entendeu? Deus manda um anjo, mata 185 mil numa noite. Inclusive tem registro histórico. Entendeu? Aqui no caso, como eles se humilharam, o que acontece? O juízo foi parcial, mostrando o quê? Existem níveis de juízo. Deus, ele sabe como agir, Deus conhece o coração. Ele sabe como apertar e sabe como relaxar. O que acontece? Ele livrou o povo. O Sisaque veio para destruir tudo. O Sisaque veio para arriscar tudo. Só que como ainda havia coisas boas em Judá, e como os líderes se arrependeram, o que Deus faz? O juízo vai ser parcial. Só que veja, vão embora todos os escudos de ouro, imagina o valor. E eles tiveram que servir Sisaque com impostos. Teve um custo financeiro. Doeu no bolso. Por quê? Porque as bênçãos da lei de Moisés estavam diretamente ligadas a bênçãos materiais. Lei de Moisés é bênção de terra. Lei de Moisés é bênção material, dinheiro, dá emprestado. Entendeu? Agora, desobedecer ao contrário, o inimigo vai vir, você não vai ter para onde fugir, isso é lei de Moisés. Novo Testamento não tem esse tipo de promessa. Novo Testamento só tem uma promessa, que aquele que semeia no reino, através de ofertas, Deus vai aumentar a sementeira dele para que ele possa semear mais. Só isso. Fora isso, tem o que Paulo fala, açoites, aflições, perseguições. Ou vai dizer que no meio da sua família é fácil você ser um cristão consagrado. Ou vai dizer que a hora que você chega para sua família e fala que você não mente ou que você não serve a ídolos, que a turma não olha torto para você. Vai dizer que é moleza no trabalho você ser um cristão que anda tudo certo. Não tem dificuldade nenhuma. Vou te falar, se no seu cristianismo você não tem dificuldade nenhuma, talvez você seja um agente 007 de Deus. Alguma coisa tem que alguém falar, não sabia disso aí, não sei o que, Entendeu? É o que eu tenho que pensar, você não vai sair que nem bobo, né? Mas num determinado momento você vai ser levado pela circunstância a se posicionar em favor do Evangelho. E aí você vai experimentar na prática as palavras do Novo Testamento. Não precisa sair matando todo mundo para ser perseguição. Por exemplo, nós vivemos num país onde a perseguição ideológica na mídia é enorme. Nós vivemos num país onde está sendo falado de regulamentar a igreja. Isso é um absurdo. Isso aí é coisa que a União Soviética fazia. A China fazia. Regulamentar a igreja, tá maluco? Não vai conseguir. Não vai conseguir, porque nós vamos estar no maior buraco que tem no mundo e vamos estar lá pregando o Evangelho. Podemos estar 3 ou 4 ali, tudo quietinho, e vamos estar pregando o Evangelho. Não tem como. A grande União Soviética ruiu e a igreja permaneceu. O grande Império Romano ruiu e a igreja permaneceu. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não tem.
Sabe? Sempre vai ter gente carregando esse livro, pregando a Bíblia, andando em santidade, buscando a Deus e cantando hinos, sempre. Até Jesus voltar. Amém? Ah, que bom. O povo está vivo. Vamos seguir. Deixa eu tomar um gole de água aqui. Versículo 13. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou. Porque Roboão era da idade de 41 anos, quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu, dentre todas as cidades das tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome da sua mãe Naamá, amonita, e fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar o Senhor. Os atos, pois, de Roboão, assim os primeiros como os últimos, porventura, não estão escritos nos livros de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente, na relação das genealogias? E houve guerras entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Até aqui. Veja, o capítulo termina mostrando a desobediência de Roboão. Ele vai morrer aos 58 anos de idade. Durante esse período da desobediência, ele vai ter vários entraves militares com Jeroboão. Porém, pela misericórdia de Deus, ele vai ter uma morte honrada. Ele vai ser enterrado com seus pais. E aquilo que ele mais queria, que era o seu filho Abias, filho da sua amada, vai reinar no seu lugar. Por que que isso acontece? Entendam, existe uma coisa na Bíblia chamada tensão entre as alianças. Olha que interessante, uma das alianças, a aliança de Moisés, fala o seguinte: desobedeceu, risco da terra. A outra aliança, a aliança davídica, fala o seguinte: não faltará descendente teu no trono de Judá. E aí as duas alianças fazem isso. E ficam em tensão. O que você vê aqui? Roboão começou muito bem. Aliança davídica. Aí Roboão começa a desobedecer. Aliança mosaica. A desobediência aumenta. Sisaque vem. Aí Roboão se humilha, ele e os príncipes, reequilibra. Aí ele vai passar mais alguns anos assim, 14 anos. Obediência, desobediência, obediência, desobediência. Mas prevalece o quê? Veja, primeiro, a promessa de Deus para Abraão, da terra, aliança abraâmica. Segundo, a promessa de Deus para Davi, um descendente no trono. Terceiro, a aliança mosaica, desobedeceu, vai ter problema. Obedeceu, vai correr tudo bem. Isso chama tensão entre as alianças. Somente Deus pode gerenciar isso. No Novo Testamento, nós não temos mais isso. Nós já estamos debaixo da nova aliança. Para nós funciona completamente diferente. Tudo que acontece com a gente está registrado no Novo Testamento. Mas o princípio de obediência e desobediência permanece. A Bíblia fala que Deus disciplina os filhos. A Bíblia fala que Deus abençoa aqueles que andam em santidade. Então a gente percebe que o princípio continua. Mas não da mesma forma que é no Antigo Testamento. Lá é bem diferente. Amém? Aí o que acontece? O que eu aprendo nessa passagem para complementar o que nós vimos? Gente, primeira coisa, para mim o grande erro de Roboão. Começou bem o reinado, edificou tudo, estava tudo em ordem, estava tudo bom. Abandonou o Senhor. O que a gente mais vê na igreja? Pessoa chega na igreja com a vida arrebentada. Deus é bom,
Deus é misericordioso, a natureza de Deus é abençoadora. Aí Deus vai lá e abençoa o cara abandona. O que eu já vi de pessoa que assim que Deus abençoa, a pessoa sai da igreja é impressionante. A pessoa serve a Deus por causa do braço de Deus, em vez de servir a Deus por causa do coração de Deus. E aí acontece um fenômeno muito interessante. Tem muita gente que não pode ser abençoado, porque se Deus abençoar, ele sai da igreja. Se sair da igreja, vai fazer besteira. E se fizer besteira, Deus vai ter que recolher. Então o que Deus faz? Deus criou uma categoria de crente que a gente chama crente chilepe. É aquele crente que só anda na base da chicotada nas costas. Ei, chicotada gostosa! Aí ele anda bonitinho. Começa a relaxar, começa as coisas a melhorar, ele vai ameaçando, começa a faltar na igreja, começa a deixar de orar, começa a deixar de ler a Bíblia, de repente vem outra chicotada. Pô, essa foi boa. Gente, isso é mais comum do que você pensa. Em algum grau pode estar acontecendo na sua vida. E como que você vai conferir isso? Quando está tudo bem, você busca Deus. Quando você está com grana no bolso, carro bom, tempo, você consegue dividir seu tempo entre as coisas suas da sua vida cotidiana, o seu lazer cotidiano e a vida cristã? Porque está cheio de gente que se tiver um carro bom, com o ponteirinho da gasolina lá em cima, ele some da igreja. Aí precisa dar uma perda total no carro. O cara voltar para a igreja. Percebe? Você quer testar o seu nível de compromisso com Deus? Avalie como você vive a vida cristã quando está tudo bem. O desafio não é servir a Deus quando você tem luta. Quando o Sisac velho está batendo na porta com 1.200 carros querendo seu pescoço, aí é fácil servir a Deus. Aí você se humilha. A casa vai cair, vai matar todo mundo, levar todas as mulheres embora. Vai pegar a querida do Roboão, a Maaca, levar para o Egito e virar mulher dele ainda. Aí você vê o que é arrependimento. Entendeu? Não era mais fácil manter tudo em ordem, está tudo bem. Fazer que nem Davi, que era um simples pastor. Deus tira ele lá de trás das ovelhas. Transforma num herói nacional, passa por todo um tratamento de Deus. A Bíblia fala que Davi transgrediu, lógico, do ponto de vista genérico, mas Davi transgrediu apenas no caso de Urias, o heteu. É o que a Bíblia fala. Davi era um homem reto. E foi grandemente abençoado. Tudo que Davi quis ter, ele teve. O país que ele quis conquistar, ele conquistou. A mulher que ele quis ter, ele teve. Mas Davi era um homem segundo o coração do nosso Deus. Entendeu? Roboão aqui não foi da mesma maneira. Gente, cuidado quando está tudo bem. Vigia. Lembra da onde Deus te tirou. Lembra dos dias maus. Lembra da dificuldade. Eu conheço casos de pessoa. Eu lembro, tem uma família que eu conheço. Eles são de uma igreja pentecostal histórica, esse caso dessa família. Aí a moça ficou na UTI. Entre a vida e a morte. Desenganada. Aí Deus vai e cura a moça. A última informação que eu tenho dessa moça é que a vida dela é bater no marido. Entende? E se Deus recolhe? Ele seria injusto? Então assim, eu tenho que tomar muito cuidado. Quantas curas Deus não faz? Quantos livramentos? Gente, mantenha o passo. O termômetro da sua fé não pode ser o seu bolso. O termômetro da sua fé não pode ser se tem alguém doente ou não.
Porque veja, Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus não é nada. Não é legal você vir para a igreja, oh Deus, obrigado. Não é legal você orar, que nem Davi, Senhor, não deixe que o meu coração se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Eu tenho esse temor. Senhor, o Senhor tem me abençoado, me guarda. Sabe, você está abençoado, mais um motivo para você servir mais a Deus. Mais um motivo para você ser mais apaixonado pelas coisas do Senhor. Entendeu? Não obrigue Deus a responder com tratamentos duros à sua desobediência. Vai pelo caminho da obediência. Se não fosse assim, o Novo Testamento não seria repetitivo. Você vê, Roboão estava tudo bem, tudo em ordem. O melhor da sociedade do Reino do Norte veio para ele. Os sacerdotes vieram para ele. Ele edificou cidades, família abençoada. Os filhos tudo loirinho, de olho azul, gordinho, naquele padrão ariano, assim, sabe? E aí, se fosse bater uma foto de Roboão, era num carro, uma Ferrari Sport conversível com a bela Maaca do lado. Aí os filhos tudo correndo numa praia da América Central, assim. Era o Roboão, aí foi estragar tudo. Uma das coisas, olha que interessante o detalhe, os escudos eram usados para honrar o rei. Não tem algo aí? Foi tirado talvez um dos principais objetos que faziam parte da honra do rei. Sabe quando Deus vai lá e mexe na menina dos olhos? Então assim, cuidado. E olha uma outra coisa interessante dessa história. Como é que Sisaque sabia que tinha toda aquela riqueza em Jerusalém? Uma das fontes foi Jeroboão, quando foi fugir do pai de Roboão. E foi lá para o Egito. O que os exércitos querem? Pilhar. Riqueza. O cara vai para a guerra porque ele gosta de morrer? Normalmente o cara vai para a guerra porque ele está quebrado, não tem nada, então vai pegar na espada e vai tentar a vida. É para isso que as pessoas vão para a guerra. Atrás de riqueza. Ninguém vai para a guerra porque gosta. Pelo cara, o cara ficava em casa. Quem é que vai sair do conforto da sua casa para ir para a guerra? Entendeu? Agora, como que Sisaque ficou sabendo? Porque uma encrenca do pai de Roboão com Jeroboão fez com que Jeroboão fugisse. Lembra aquilo que eu falo? Que o pecado vai lá na frente. A consequência do pecado pula geração. Veja, Jeroboão não fez nada para Salomão. Salomão simplesmente começou a perseguir Jeroboão porque foi avisado que Jeroboão ia ser o próximo rei. Em vez de Salomão se humilhar para Deus, pedir perdão, pedir clemência a Deus, ele resolveu consertar as coisas no braço, que ocasionou um problema pior, que o seu filho ia colher. Porque com certeza quando Jeroboão fugiu para o Egito, já havia fama de Salomão. E aí o Sisaque provavelmente veio perguntar, isso eu estou falando, não a Bíblia. É uma aplicação. Sisaque veio falando, pô, me falaram que lá o reino de Israel é super rico. Aí o Jeroboão responde, você não viu nada. Isso me lembra uma outra aplicação dessa palavra aqui. Tem um ditado popular aqui no Brasil que fala o seguinte, boca mole quebra o queixo. Você é o tipo de pessoa que sai falando todas as coisas da sua vida para todo mundo? Nossa, vendemos 422 frangos no domingo. Amém? Vender 422 frangos, vai ter que preparar muito. Como é que você está, irmão? Nossa, estou no auge da bênção. Apliquei R$1.000, estou ganhando 15 mil por mês.
Ah, é? E aí, o que você está fazendo? Gente, boca mole, quebra o queixo. Saiba com quem você conversa as coisas particulares da sua vida. Programa de manutenção da vida, cada um cuida da sua. O que tem de crente boca mole, que fala o que não deve para pessoas que não devem, achando que todo mundo é o apóstolo Paulo 2. E pode gerar uma série de problemas. Entendeu? No próprio trabalho seu, no próprio relacionamento. Vai lá visitar um fornecedor. E aí, como é que tá? Nossa, estamos vendendo 1.000 quilos por semana. E o cara pensa, nossa, 1.000 quilos, se eu subir 20 centavos, vai dar 20 reais, 200 reais a mais por semana, 800 no mês. Meu Deus, 10 mil reais no fim do ano. Vou ganhar com ele. Por quê? Porque o boca mole falou que não devia. E aí, irmã, como é que você tá? Nossa, tô ganhando muito dinheiro, trocando os móveis lá de casa, não sei o que. A pessoa fala, tá ganhando muito. Preciso diminuir esse salário aí. Entendeu? Gente, como é que esse Isaac ficou sabendo de tudo aquilo? Teve fofoca, teve maledicência. A maioria das coisas da sua vida você guarda com você, até com o familiar você não fala. Porque se falar para o familiar, o chupa-cabra vai vir aqui assim, sabe, no melhor estilo do Conde Drácula. Vai achar que você está nadando em dinheiro. E aí pessoas que levam uma vida toda torta vão querer usar o seu dinheiro. E se você não der, ainda vai ser chamado de mão de vaca. Um dinheiro que muitas vezes você vai usar na sua velhice. E que pode fazer falta lá na frente. Por quê? Porque o boca mole foi falar para a família, nossa, patrão deu um aumento. Estava ganhando 1.500, estou ganhando 5 conto. Isso não se fala, gente. Isso não se fala. E aí, como é que estão as coisas? Não, estamos levando, vivendo a vida, pagando água, pagando luz. Entendeu? Eu lembro uma vez, um primo meu, muito legal. Eu era bem garoto, tinha uns 15 anos. Aí ele trocou de carro. Aí eu cheguei para ele nem lembra dessa história, eu lembro. Falei, ô Léo, comprou outro carro? Qual foi a resposta dele? Comprei, agora falta pagar. Resposta sábia. Entendeu? E era uma verdade, pô. Ele tinha dado uma entrada, pagado uma parte do carro. E aí tinha que acabar de pagar. Aí você troca de carro, a turma já cresce o olho. Aí eu pergunto, e aí, onde é que você vai passar o Natal? Não, fazer uma viagemzinha pro Nordeste. Opa, esse cara tá com grana. Entendeu? Gente, tem gente que arma plano para assaltar os outros. Muitos dos golpes que são dados são... O pessoal fica sabendo e vem atrás. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Nós vamos ver um outro exemplo mais à frente da Bíblia, o rei Ezequias. Ele mostrou todos os tesouros para os espias da Babilônia. O profeta falou, eles vão vir e vão levar tudo embora. Mas não nos teus dias, no dia do teu descendente. Mas veja, deu a letra. Ficou registrado lá nos livros da Babilônia. O reino de Judá tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Entendeu? Então tem que ser sábio. Bota uma trava na sua boca. Saiba o que você conversa. Aprenda a conversar amenidades. Aprenda a selecionar as amizades. Cuidado com as influências. O prejuízo pode ser grande. Você ainda vai passar por mão de vaca. Você ainda vai passar por avarento. Entendeu?
Cuidado, tenha sabedoria. Amigos são muito poucos, irmãos da igreja de confiança. A amizade na igreja, ela vai crescendo. Eu conheço a Sibila há mais de 20 anos, eu conheço o irmão João há mais de 25 anos. Existem coisas que nós três não sabemos um da vida do outro. Sabemos até bastante coisa, porque foi construída uma relação de confiança. A Sabrina eu conheço há 11, o Jomar eu conheço há 10. Entendeu? O relacionamento está sendo construído. Entende? O Moisés, o pai dele, a gente está construindo. Já existe um grau de confiança. Mas para que a amizade ande bem, existem coisas que você não pergunta e o outro também não pergunta. E existem coisas que você não fala e o outro também não fala. E a amizade caminha bem, vai amadurecendo, para a proteção de todo mundo. Entendeu? Lembra desse ditado, boca mole quebra o queixo. Os irmãos entenderam o ditado? Então tá bom. Vamos lá, que mais que eu marquei aqui? Veja, para encerrar, nós fazemos a nossa parte em tudo, mas é Deus que guarda. Se você estiver pondo a sua expectativa naquilo que você faz, você vê, Roboão chegou, edificou as cidades, não foram poucas, eu não contei, mas foram mais de 10, cidades estratégicas, encheu de vinho, encheu de azeite, encheu de arma, colocou seus filhos como príncipe, estava tudo em ordem. Confiou no braço forte do homem. Desobedeceu a Deus. Deus só fez assim. Caiu. O que eu aprendo aqui? Faça a sua parte, seja prudente. Faça tudo que tiver ao teu alcance, mas não esqueça da tua aliança com Jesus. Não esqueça das coisas que você falou para Jesus quando você estava no aperto. Das coisas que você falou para Jesus quando você estava no seu travesseiro. Das coisas que você falou para Jesus quando você estava no seu íntimo. Lembra que você falou para ele, Senhor, toma a minha vida. Ele falou, ótimo, está aqui. É minha. Nós somos propriedade de Cristo. Nós somos comprados. O Espírito Santo tem ciúmes de nós. Os irmãos sabem que eu sou apaixonado para ir para o mato. Gosto de fazer montanha. Mas toda hora eu oro, Senhor, não deixe isso aí ser um ídolo. Por quê? Porque eu não quero perder isso. Então como é que eu avalio? Como está o meu devocional? Tá? Como é que está a minha pregação? Tá? A igreja está organizada? Tá? Está tudo caminhando? Sim. As pregações estão sendo compatíveis? Sim. É o meu termômetro. Porque eu não quero perder aquele meu sorvetinho, sabe? Não quero perder. Mas para não perder, eu não posso transformar aquilo num ídolo. Pode ser meu filho, pode ser meu negócio, pode ser meu lazer, pode ser várias coisas. Então assim, cuidado, faça tudo, seja competente, execute tudo. Mas é Deus que guarda, lembra, Ele é a fonte de tudo. É dele que vem a garantia, é Ele que garante o resultado final. Que realmente o Senhor nos guarde de nos afastarmos dele. Que realmente o Senhor nos guarde de vivermos uma vida para nós. Que nós possamos de maneira equilibrada viver nossa vida, mas focados nele. Como eu sempre falo, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha nos livrando de todo mal, que o Senhor venha guardando o nosso coração, que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, que de verdade o Senhor seja o primeiro. No nome de Jesus, amém.